a 36, diz assim: façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? A Bíblia de Jerusalém diz assim: que graça que vocês vão alcançar fazendo assim. E se empresto àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Para me pegar aqui de volta. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele, o Altíssimo, é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, que também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Essa é uma palavra especial, querido, que é uma palavra para a gente se examinar, para participar da mesa. Então é uma palavra que nos confronta com ações, com atitudes que nós temos. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra venha falar. O Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. A Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Então fala com cada um de nós. E ao nos aproximarmos, Pai, dessa mesa, nessa manhã, de coração limpo diante de Ti, sejamos curados, libertos, restaurados, renovados, revigorados, pelo poder do Teu Santo Espírito. Pela fé, nós já Te agradecemos no nome de Jesus. Jesus, quando falava, querido, Ele sabia que Ele sempre tinha diante dele dois tipos de audiência. Quando Ele falava, Ele sabia que tinha gente diante dele que ouviam o que Ele dizia, que tinham interesse nas suas palavras, que fazia o que Ele pedia, que fazia o que Ele mandava. Ele sabia que Ele tinha uma audiência que estava com os ouvidos abertos para ouvir o que Ele falava. Mas Ele também sabia que tinham outros que tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham outros que se desinteressavam completamente do que Ele falava, do que Ele dizia. Queridos, isso não foi só lá no tempo de Jesus. Em todas as igrejas abertas, nessa manhã, aonde a palavra está sendo pregada, vai ter gente de ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando. E vai ter gente que não está nem aí para o que se está falando. Nós pregadores temos consciência disso, porque a gente não só tem consciência, a gente vê. Às vezes a gente está pregando a palavra e falando de algo tão importante, e tem pessoas simplesmente levantam e saem, como quem diz: isso não me interessa, isso não tem nada a ver com a minha vida. Vocês nunca perceberam isso, né? Só o pastor que percebe. Então, queridos, sempre que a palavra está sendo pregada, até quando você prega, você também vive isso. Tem pessoas que você fala a palavra e elas escutam, elas ouvem o que você fala. Tem outras que dizem assim, repara, você começa a pregar a palavra, ela muda de assunto. Ela fala de outra coisa, porque ela não está interessada no que você está falando. Vai dizer que tu nunca viveu isso, meu irmão? Todos nós passamos por o que Jesus passou e que nós passamos.
E aqui, né, ele está se dirigindo, eu não li, queridos, mas lá no versículo 27, presta atenção, versículo 27 do mesmo capítulo, digo, porém, a vocês que me ouvem. Olha só, ele estava se dirigindo a quem ele sabia que estava ouvindo. Digo a vocês que me ouvem. O que ele diz? Ele diz, começa a dizer que tem coisas que vocês vão passar que vocês precisam saber. Às vezes ele dizia, em verdade vos digo, prestem atenção ao que eu vou falar. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele está chamando a atenção dos seus discípulos para coisas que iam acontecer na vida dos discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Amém. E ele começa a falar, né, ao longo desse capítulo todo, querido, vocês vão ser tratados muitas vezes como inimigos. Pessoas vão odiar vocês, vão rejeitar vocês, vão ofender, vão perseguir, vão insultar, vão excluir, vão te cancelar, meu irmão, vão botar você para fora do grupo, vão te bloquear. Estou trazendo para os dias atuais, né, minha gente? Ele está ali advertindo os discípulos, olha, vocês vão passar por isso e vocês têm que saber como é que vocês vão fazer. Porque na hora do tranco eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que fazer o que Deus está pedindo. Amém, minha gente? Amém. E preste atenção, meu irmão, isso é para você. Quanto mais você parecer um filho de Deus, quanto mais você parecer um filho do Altíssimo, pior as coisas vão ficar. Quanto mais você brilhar, quanto mais você salgar, quanto mais você temperar, quanto mais a tua luz brilhar, vai ser pior. Porque a escuridão não gosta da luz. Amém, querido? E aí Jesus dá uma estratégia para nós. Ele não está falando só para os discípulos, não, está falando para mim e para você. E a estratégia dele, querido, está no versículo 31, primeiro que eu li. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Eu não sei se você sabe, queridos, mas esse versículo é chamado da regra de ouro do Evangelho. Você sabia disso? Isso não tem escrito em lugar nenhum. Mas um dia talvez alguém, você diz, eu sou cristão, então me diga qual é a regra de ouro do Evangelho. Você pode ficar apertado, né? Então guarda aí, meu irmão. Guarda aí que é esse versículo. Lucas 6, 31. Façam aos outros mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Você sabe que o Brasil tem uma lei áurea. Qual foi a lei áurea? Qual é? A turma que passou pela escola, que foi alfabetizada, que estudou. Qual é a lei áurea? A abolição. Que dia que aconteceu? 13 de maio. De que ano? 1900 não. 1888. Queridos, assim como a nossa Constituição tem uma lei áurea, o Evangelho tem um versículo que é a regra de ouro. Porque lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz que esse versículo, ele expressa a lei e os profetas. Tem gente que não gosta do Velho Testamento. Mas Jesus diz que esse versículo, ele traz em si, ele é o resumo de tudo que dizem os profetas e o livro da lei. O livro da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Amém. E essa regra de dizer, é a regra de ouro do Evangelho, ela vigora desde o século XVI. Não se sabe quem foi que inventou isso, né?
Existem coisas na Bíblia que a gente fala, mas que não estão escritas nela. Por exemplo, a regra de ouro do Evangelho. Não está escrito, mas a gente fala. Uma outra coisa que a gente fala, livre-arbítrio. Ah, você tem livre-arbítrio. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Não está na Bíblia, gente. Mas os homens concluíram e denominaram. Pode ter de outra maneira. Amém, querido? Então essa regra de ouro aqui, queridos, ela não serve só para os inimigos. Ela serve também para os amigos. Ela serve para a sua família. Ela serve para os seus irmãos da igreja. Ela serve para os seus vizinhos. Trata os teus vizinhos como você quer que eles tratem a você. Amém? Se ele botar o lixo dele na tua porta, você vai lá, pega o lixo dele e bota na lixeira. Não é isso que você quer que ele faça contigo? Amém, queridos? Então, queridos, só essa regra de ouro aqui, ela já provoca mudanças tremendas em tudo. Trate a sua mulher como você espera que ela trate a você. Faça para ela ou para ele como você gostaria que ele fizesse para você. Isso aqui, querido, já provoca mudança em tudo. Em todo tipo de relacionamento, no trabalho, na igreja, na família, onde eu moro, nos meus colegas de trabalho. É uma regra de ouro. Trate aos outros como você gosta de ser tratado. Quer respeito? Trate com respeito. Quer ser tratado com educação? Trate com educação. Vocês estão aí, minha gente? E aí Jesus dá um exemplo, né, do versículo 32, do versículo 32 a 34, ele disse assim, né, qual é a graça que vocês alcançam? Vocês fazem o bem para quem vocês gostam. É só para a sua panelinha. É só para a sua turminha. É só para os seus. É que vocês fazem o bem, é que vocês dizem muito obrigado, se tratam bem. O que é que vocês estão alcançando com isso? Nada. É o mesmo, querido, daquele que tem palavras bonitas, mas não faz nada do que Deus pede. Mesma coisa. O que adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas eu trato bem aqueles que me são convenientes. Os inconvenientes, estou fora, passa fora, não quero saber não. A Bíblia diz, querido, que adianta a gente fazer tanta coisa, se não tiver amor, não presta para nada. Amém? Aí você repara aqui, lá no versículo 36, ele diz assim, vocês, porém, vocês, uma pergunta, minha gente, vocês quem? O que eu li lá no versículo 27? O que eu falei no 27? Jesus disse assim, digo, porém, a vocês que me ouvem. Aí ele aqui repete, queridos. Ele repete, vocês, porém, no versículo 35, ele diz, vocês, porém, vocês quem? Vocês que ouvem a minha palavra, vocês que recebem a minha palavra, sai domingo de manhã e vai para a igreja para ouvir o que é que Deus quer falar. Vocês que me ouvem, vocês que fazem o que eu peço a vocês, vocês que têm o Espírito Santo, vocês que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vocês que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Esse vocês aqui é seletivo, queridos. Porque Jesus sabia que tinha gente ali que não estava nem aí para o que ele estava falando. Mas vocês que me ouvem, aí ele dá um grande desafio para nós, queridos.
nós que estamos aqui, né? Você é um cara escolhido. Você é uma mulher escolhida. Agora, olha o que Deus manda você fazer. Amem os seus inimigos. Eita! Amem aqueles que pensam diferente de você. Amém? Amem aqueles que te rejeitam. Amem aqueles que dizem que você não tem direito de receber as bênçãos de Deus. Amem aqueles que julgam vocês. Amem aqueles que apontam o dedo para você. Amem aqueles que te condenam. Amem aqueles que falam mal de você pela frente e pelas costas. Amém, queridos? Amem aqueles que odeiam vocês, que excluem vocês. Te cancelou lá no Facebook. Você está bloqueado para não ver nada do que ele publica. Porque ele te odeia, ele não quer que você veja o que ele está botando. Estou falando aqui num português bem claro, minha gente. Amém? Que aí tem gente que diz, não tem inimigo nenhum, não tem inimigo, mas tem muita gente que não vai com a tua cara. Nem Jesus agradou, né? Quanto mais nós. E ele diz assim, olha, isso aqui é pesado para nós, né, querido? Amem aqueles que atormentam vocês com seus julgamentos. Porque tem gente que te atormenta porque ela te julga. E quando ela te julga, ela te condena. Amém, querido? Façam o bem sem esperar nenhuma recompensa. Façam o bem sem esperar nenhum reconhecimento. Façam o bem mesmo que ninguém faça elogio nenhum. Faça o bem mesmo que ninguém diga obrigado. Faça o bem mesmo que ninguém mostre gratidão. Faça o bem para aquela pessoa que não mostra nenhuma gratidão para você. Gente, isso é um desafio. Tratar bem uma pessoa que te trata mal. Vocês estão aí, minha gente? Isso aqui é um desafio, mas é isso que Deus está pedindo de nós, queridos. E ele diz, e vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Ou seja, vocês vão revelar para o mundo o melhor de Deus. Né? Porque na medida que você trata, que ama os inimigos, não fica esperando um reconhecimento daquela pessoa, como é triste quando a gente faz, espera um obrigado, espera valeu, espera um agradecimento, e você não recebe nada. E depois ainda escuta que aquela pessoa saiu e falou para o outro que você é isso e aquilo. Eu digo, caramba, entrou na minha casa, comeu no meu prato, e ainda saiu da minha casa, dizendo que a comida não estava boa? Fazer o bem para esses, querido, talvez você diga, esse nunca mais bota o pé na minha casa. Amém? Jesus disse assim, serão filhos do Altíssimo. Por quê, querido? Quando a gente faz essas coisas que Jesus está pedindo, Jesus não é maluco não, minha gente. Ele sabe que quando a gente faz isso que Ele nos pede, a gente revela quem é Deus para os outros. A gente mostra para os outros quem é Deus. Filhos do Altíssimo. Certa ocasião, uma pessoa disse assim, olha, eu fui a certo lugar e tua filha estava lá. E quando eu vi, eu disse assim, aquela ali é filha de Roberto Leal. Eu disse, mas por que você disse isso? Ah, pelo jeito como ela fez as coisas, não sei o que lá. O pai aqui, queridos, ficou cheio de orgulho. Amém?
Meu pai, quando chegava e diziam alguma coisa a meu respeito, da minha irmã, para ele ficava todo feliz. Qual é o pai que não gosta? Olha, teu filho faz diferença. Tua filha, olha, é uma pessoa muito especial. Amém, queridos? Então, queridos, quando a gente faz o que Deus nos pede, que é uma coisa aqui, caramba, amar inimigos, fazer o bem a quem não dá nem um obrigado, às vezes não dá nem bom dia. Mas quando eu faço isso, eu estou mostrando para os outros, que é o objetivo de Jesus, quem é Deus. Quem é Deus? Que Deus, sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Amém? Então, querido, não, como a gente dizia, não são palavras cheias de espiritualidade, mas são ações. Ações de amor, ações de bondade, ações de misericórdia, ações de compaixão, não é? Seja misericordioso, como também é misericordioso o Pai de vocês. Né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios de água viva não é para você, é para os outros. Aonde você for, você vai vazar. Vai vazar com o seu sorriso, vai vazar com o seu aperto de mão, vai vazar com o seu abraço, vai vazar com o seu olhar, vai vazar com o seu abraço. Amém, queridos? Assim como as pessoas reconhecem, né, que tal pai, tal filho, é isso que hoje, vamos dizer assim, queridos, já estou terminando, é isso que Jesus, a igreja, o mundo, o Brasil, por que não dizer, precisa de discípulos assim, que sejam reconhecidos como filhos do Altíssimo. Ou seja, o Brasil hoje, queridos, falando do Brasil, a nossa igreja, a nossa família, o nosso local de trabalho, precisa de discípulos que as pessoas olham e digam, essa aí é uma filha do Altíssimo. Esse aí é um filho do Altíssimo. Vocês estão aí, minha gente? E como é que essas pessoas vêm? Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa bondade, com o nosso amor, com a nossa compaixão, com a nossa misericórdia. Presta atenção, querido, as pessoas não veem isso com ódio. Quer dizer, eu quando demonstro ódio pelos outros, as pessoas estão vendo em mim um filho de Deus? Quando elas veem em mim um espírito de rivalidade, elas estão vendo o Espírito de Deus em mim? Então, queridos, isso é muito atual para o que a gente está vivendo, queridos. Porque alguns de nós temos sido tratados como inimigos. Por causa da nossa fé, por causa do nosso time, por causa do nosso partido, por causa do não sei o quê, da camisa que você veste, sei lá o quê. As pessoas estão se tratando como inimigos. E você vai ver no meio disso, muito filho de Deus. Com um ódio, com uma raiva, com uma belicosidade. Belicosidade vem de bélico. Bélico vem de bala. Aquela pessoa que dá um tiro em você. Amém, queridos? Eu acho que eu estou falando demais aqui. Que já tem pessoas se levantando e indo embora. Queridos, o que foi que o profeta Zacarias profetizou? Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém?
Certa ocasião, Jesus estava indo para Jerusalém, já estava se aproximando o momento da paixão dele, e para ir para Jerusalém existe um caminho mais rápido que é passando por Samaria. E você sabe que samaritanos e judeus não se bicavam, né? Então Jesus disse para os discípulos: olha, entra aí nessa pousada dos samaritanos e procura um lugar para nós passarmos a noite. E os samaritanos, vendo que eles iam para Jerusalém, vendo que eles eram judeus, não permitiu que Jesus e os seus discípulos entrassem em Samaria. E Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, presta atenção, viraram para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para os consumir? Você conhece algum crente assim, minha gente? Conhece? O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir essa turma? Aí Jesus virou para eles e disse assim: vocês não sabem de que espírito sois. O Espírito de Deus, queridos, é um espírito de amor, é um espírito de perdão, é um espírito de reconciliação, de paz, de bondade, de compaixão. Não é um espírito de rivalidade, de ódio, de raiva, de atacar, perseguir. Desce fogo nele, queima, olha aí. E Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, ele fez questão, ele botou lá, no Evangelho de Marcos, ele botou que Tiago e João eram os filhos do trovão. Quer dizer, querido, que tem gente que é filho do Altíssimo e tem gente que é o filho do trovão. É aquele que ele manda fogo descer. Então, queridos, o que nos diferencia de um filho do Altíssimo de um filho do trovão? As nossas ações. Então, queridos, eu sei muito bem a palavra que eu estou pregando para você, porque assim como ela é difícil para você, ela é difícil para mim. Mas é isso que Deus espera de nós, que a gente não entre nessa corrente por aí, de ódio, de violência, de agressividade, aonde você às vezes tem que pensar o que vai falar, porque se falar uma coisa é de fulano, se falar outra coisa é de ciclano. Não sei se isso tem acontecido com você. Você não pode falar. Você é xingado, você é perseguido, você é atacado. Isso é o Espírito de Deus, minha gente. É isso que a gente tem que acordar, querido. O Espírito de Deus é um espírito de amor, de perdão, de união, de botar pano quente, de juntar, não espalhar, de unir e não dividir. Então, queridos, vamos pegar essa palavra e levar para a nossa casa. Na nossa casa, eu vou fazer em casa o que eu quero que façam para mim. Amém? Eu vou tratar como eu gosto de ser tratado. Querido, começa isso dentro da tua casa, começa isso no teu casamento, começa isso no relacionamento com teus filhos, começa isso no teu trabalho, começa com teus vizinhos, começa com teus irmãos na igreja. Trata bem. Trata como você gostaria de ser tratado. Tem horas, querido, que a gente escorrega. Tem hora que a gente escorrega. Perde o controle. Não se esqueça que você é um ser humano. Ser humano. Não é? A gente vê esses garotos lá jogando futebol, tudo novo, tudo cheio do ouro, numa ostentação, aí vai para o campo, escorrega, quebra.
Aí caramba, a gente tem que lembrar que eles também são humanos. A gente também, quando escorrega, se bobear, quebra. Mas dá uma raiva, não dá? Essa raiva é o trovão que, né? Se você bobear, querido, tem um trovão dentro de você e tem um Altíssimo dentro de você. Que a gente escolha ser filho do Altíssimo. Vira para o teu irmão, diga: meu irmão, eu sou um filho do Altíssimo, você é uma filha do Altíssimo, louvado seja Deus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Abaixa a sua cabeça, nossos irmãos vão nos preparar aqui, que já estamos em cima da hora. Eu queria que você aplicasse essa palavra só você reparar, queridos, que tem pessoas com quem você consegue ser um filho do Altíssimo. Você consegue tratar com amor, consegue tratar com carinho, com compaixão. Mas tem pessoas que é extremamente difícil você tratá-las dessa forma. Por quê? Por causa de histórias, coisas. E aí, queridos, o Espírito Santo está trabalhando com a gente que está aqui. Ele não está trabalhando com aquelas pessoas lá. Ele está trabalhando com a gente que está aqui, porque a gente está aqui para ouvir. O que ele está pedindo? E o que ele está pedindo? Ações de amor, ações de bondade, ações de misericórdia. Tem hora que a melhor coisa que você faz é fingir que não ouviu o que ouviu. Tem horas que a melhor resposta é o silêncio. Mas não perca o melhor de Deus que Ele tem dado a você. Ele tem feito uma obra na tua vida. Ele tem feito uma obra no teu coração. Só que alguns de nós, queridos, temos histórias com uns arquivos pesados dentro de nós. Coisas que já sofremos, coisas que já passamos. E para se defender, a gente ataca. E para se defender, a gente foge, recua. Para se defender, a gente não se envolve. Pai, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Pai, por eu estar aqui com meus irmãos. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. E nem sempre essa voz é agradável. Mas a Tua palavra nos traz aqui um grande desafio. Porque hoje a gente vive num mundo que, se a gente pensar diferente do que o outro pensa, eu me torno um inimigo do outro. Nós estamos vivendo um tempo que pessoas querem destruir umas às outras. Tem até filho matando pai. Brigas dentro de casa, brigas na família. Tem gente dentro das famílias que não se falam. Foram bloqueadas, foram excluídas, foram tiradas, deixadas de fora. E Pai, se tem alguém através de quem o Senhor vai fazer uma diferença, somos nós que estamos aqui, abertos à Tua palavra. Aquelas pessoas que estão lá com a cabeça delas, com o pensamento delas, talvez elas até piorem. Porque não é isso que elas estão ouvindo. Amor, perdão, amar inimigo, tratar bem quem me trata mal. Queridos, o Evangelho, ele vai contra tudo que se prega por aí. Por isso que as pessoas às vezes desprezam tanto o Evangelho. O Evangelho é viver no poder do Espírito e não da carne. Cada um de nós, queridos, para falar a verdade, tem dentro de si um trovão, um filho do trovão.
mas cada um de nós também tem um filho do Altíssimo. E o que é que Jesus está pedindo? Escolha ser um filho do Altíssimo. Escolha ser aquele que resolve as coisas com amor, com paz, com bondade, com compaixão. Nem sempre vocês vão conseguir. Jesus não conseguiu. Nem sempre vocês vão conseguir. Mas que esse é o nosso desafio. Viver nessa terra hoje como filhos do Altíssimo. Presta atenção quando você sair daqui e entrar ali no mercado. É um filho do Altíssimo que está entrando ali. Glória a Deus. Um filho do Altíssimo não vai pegar o pacote de biscoito, vai abrir, vai sair comendo. Epa! Eu sou um filho do Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua compaixão. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós não temos nada de Altíssimo, temos muito de trovão. Mas nós estamos aqui ouvindo a tua palavra e somos capazes de reconhecer isso. E uma vez que a gente reconhece, a gente confessa, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então agora, meu irmão, você vai receber os elementos e juntos nós vamos orar e participar. Amém? Deus é bom. Enquanto você espera, conversa com você mesmo. Se localize. Eu sou um filho do Altíssimo dentro da minha casa. Lá onde eu trabalho, eu sou um filho do Altíssimo. Lá onde eu moro, eu sou um filho do Altíssimo. Quando eu vou caminhando pela rua, é um filho do Altíssimo que está caminhando. Quando eu sento na mesa para almoçar com a minha família, abençoada e complicada, é um filho do Altíssimo que está sentando ali naquela mesa. Não é, queridos? Que essa palavra tão simples, a gente aplique em todas as áreas da nossa vida. Amém. Eu vou tratar as pessoas como eu quero que elas me tratem. Eu gostaria de ser tratado com respeito, com educação. Não é? Eu vou tratar as pessoas como eu quero ser tratado. Amém, querido? Você que já recebeu os elementos, pegue o biscoitinho que representa o pão. Dizer que isso aqui é pão é pecado. É uma representação do pão. E vamos, queridos, olha aqui, a gente está aqui para se reconhecer. Reconhecer que tem horas que a gente não é nada disso que Jesus pede. Tem horas que a gente quer mais, é que desça fogo mesmo. É que Deus queime mesmo fulano, ciclano, beltrano. E se Deus fizesse isso, já tinha morrido muito mais gente. Tanta praga lançada nesses dias por aí, né, minha gente? Verdade. Mas Deus, eles não sabem o que falam. Então, queridos, vamos trazer para a nossa vida, tá? Traga para a sua vida. Você que é filho, que é filha, que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é avó, que é avô. Você que é chefe, você que é empregado, você que é vizinho. Pai querido, nós queremos em primeiro lugar reconhecer que tudo que a tua palavra diz é verdade, Pai. Existem momentos, Pai, que não é o Filho do Altíssimo que se manifesta, é o Filho do Trovão. E o Filho do Trovão, ele expressa raiva, ele expressa ódio, agressividade, violência, rivalidade, competição.
Perdoa-nos, Pai. Todos nós já fizemos isso em algum momento, Pai. E nós queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, Pai. Jesus morreu na cruz do Calvário por esses pecados. E nós confessamos. Você pessoalmente, confesse a Deus. Você que diz assim, eu tenho um problema com a raiva. Confesse isso a Deus. Você que tem um problema que você fala alto demais, grita. Confesse isso para Deus. Você tem uma má vontade com determinadas pessoas. Confesse isso para Deus. Porque é assim que Ele vai nos transformando, querido. Amém. Se eu não reconheço, Deus não faz nada. Mas se eu reconheço Deus, eu vou ajudar Ele a lidar com essas situações. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos. Cada um de nós agora está fazendo a sua própria confissão, abrindo o seu coração, pedindo perdão a Deus. Você que não tem paciência, é uma impaciência, uma irritabilidade. Diz, Senhor, eu reconheço, me perdoe e me ajuda. Eu não quero ser conhecido como um filho do trovão, nem como uma filha do trovão. Eu quero ser reconhecido como um filho de Deus, uma filha do Altíssimo. Nos ajuda, Pai. Agradecemos a Jesus pela morte dele, perfeita e completa na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. E graças ao sacrifício, ao seu sangue derramado, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Agradeço a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Abençoa esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pode participar do pão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, tira a tampinha do copo com cuidado. Em primeiro lugar, meu irmão, eu queria que você se lembrasse de alguém que não está aqui. Momento de intercessão. Alguém por quem você chora. Você chora. Alguém que às vezes nem se lembra de você. Alguém que quando tem palavras, são só palavras duras. Alguém que te ataca. Alguém que basta o olhar, e aquele olhar já te faz mal. Meu irmão, minha irmã, é alguém que não está aqui. É alguém que está fora, porque quem está aqui está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então você não precisa se preocupar com quem está aqui. Mas alguém que está fora. Alguém que desabou com os trancos que a vida trouxe. Alguém que hoje não quer saber nem falar de evangelho, de igreja, de Bíblia, de oração, mas que é amado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse
pelos nossos pecados. Então, Pai querido, eu quero que você diga nomes, tá, meu irmão? Nomes. No seu coração. Diga nomes. Se coloca na brecha. Meu Pai, assim como o Senhor um dia veio nos buscar e nos resgatou, e hoje nós temos essa vida com o Senhor, que essas pessoas também venham ter uma experiência contigo, Pai, que transforme completamente a vida delas. E que inimigas de Deus hoje, elas se transformem amigas de Deus. Amém. Pessoas curadas, transformadas, libertas. Glória a Deus. Nessa hora, meu irmão, para um instantinho e olha para você. Você agora. O que é que você precisa de Deus? Qual é o milagre que você precisa? É saúde? É uma porta de trabalho? É uma ajuda de Deus que venha do céu? É um livramento? É um escape? É uma causa na justiça? Eu nessa hora intercedo por você, que Deus esteja ouvindo a sua oração. Amém. E eu profetizo Glória a Deus. que Ele vai fazer muito mais Amém. do que você imagina, Glória a Deus. do que você crê. Glória a Deus. Acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Aleluia. Abençoa o meu irmão. Talvez tenha alguém chegado aqui, Pai, muito angustiado, muito aflito, desesperado, pensando até no pior. Abençoa essa vida, que essa vida saia da tua casa hoje com esperança de dias melhores, de uma vida melhor. Glória a Deus. Porque às vezes, Pai, o Senhor deixa esses trancos vir da nossa vida, porque às vezes são trancos transformadores, redentores, dão um novo sentido e uma nova direção à vida de cada um de nós. Então eu abençoo esse cálice, Pai, e quando meu irmão ou a minha irmã participar desse cálice, aquilo que ele tão necessita, talvez que ele nem saiba que precise, que ele receba diretamente das tuas mãos. Nós abençoamos esse cálice, participamos dele no nome de Jesus. Amém. Ai, ai, louvado seja Deus.